Então, boa noite, gratidão que vocês estão presentes aqui. Aqueles que não estão vão poder assistir a aula gravada no YouTube. E aqueles que estão chegando, à medida que for chegando, vai entrando. Bom, eu escolhi esse tema porque ele é bastante recorrente. Eu vejo as pessoas reclamarem muito dessa questão de procrastinar, né? E isso atrapalha bastante a produtividade, principalmente quando a pessoa é um profissional autônomo, quando ele é um empresário, quando ele é um terapeuta, que a gente tem que fazer o nosso ganha-pão, né? A gente tem que agir, a gente tem que ser proativo, a gente não pode ficar esperando que as coisas aconteçam. E na minha experiência, né, de atendimento, existe uma reclamação muito grande das pessoas em relação a essa questão de procrastinação. Inclusive, eu estou com um cliente novo, o principal, ele é sócio de uma consultora e ele não vai poder estar hoje aqui porque ele está numa uma outra reunião. Mas um dos maiores problemas dele é procrastinação. E eu fiquei pensando muito nesse tema, né? Porque a gente que está aqui no mundo aqui fora e que a gente tem que fazer o nosso negócio funcionar, quando tem essa questão de procrastinação, atrapalha bastante, né? Alguém de vocês vive algum tipo de problema ou viveu algum tipo de problema com procrastinação? Vanessa, quer falar alguma coisa? Eu acho que todo mundo, de alguma maneira, né, viveu um problema assim, né? A gente deixa para depois, né, professor? Em relação até o meu método que eu já escrevi, Vai já fiz enrolando, né? Vai. algumas publicações, já falei É, em grupo, mas eu vou enrolando. Quando o pessoal procura particular, tá mais fácil. certo. Agora, me posicionar no Instagram, tá, Então, procrastinando, entendeu? quando você é CLT, né? Você tem alguém em Hum, cima bufando no teu cangote, né? é. Agora, quando você está aqui fora, você é empreendedor, né? Você é que faz o teu negócio ter sucesso ou não. E aí pesa as questões de procrastinação, as questões sistêmicas, as questões também comportamentais, né? E que bloqueia, né? Aquilo que a gente tem que fazer. Então, eu escolhi esse tema, mas eu quero deixar claro que não é só questão sistêmica a procrastinação, né? Eu não quero trazer isso só para o sistema. Tem questões também comportamentais, né? Então, eu respeito também isso, quer dizer. Só que hoje eu vou trazer as questões relacionadas à procrastinação de fundo sistêmico. Porque se você for ver, se você for levar até lá para trás, até do comportamental, você vai ver que tem um componente sistêmico na procrastinação. Então, aqui eu não quero ensinar nada para ninguém, não dá nem para aprofundar muito esse tema numa aula de 1 hora e meia, 2 horas no máximo, mas eu vou apontar os principais, eu vou destrinchar esses códigos, né, da visão sistêmica relacionadas à procrastinação. Vou trazer, quem sabe, uma maior consciência para vocês, e à medida que eu for apontando, vocês vão refletindo, vocês vão linkando com a vida de vocês, tá? Então, deixo claro que tem a parte do comportamento, parte da psicologia, que também cuida dessa parte da procrastinação. Tem elementos aí, né,
de comportamento mesmo, e tem também os elementos sistêmicos. Então, hoje eu vou focar as possíveis causas sistêmicas na procrastinação. E a procrastinação é um conjunto, né, de fatores que impedem que a gente cresça, avança ou que faça as coisas no tempo certo. Isso que é importante. Então vamos aqui, vamos abrir aqui a aula. Deixa eu pôr para dentro aqui, mais gente aqui. Eu vou ver como é que tá meus slides aqui. Aí, deixa eu só pôr no. Aí. Então, a procrastinação, o tema hoje é da procrastinação, causas sistêmicas da procrastinação. E realmente é algo muito recorrente. Em todos nós, de algum ponto, a gente procrastinou. De alguma forma, a gente procrastinou. E é um esforço muito grande, às vezes, para fazer as coisas que a gente tem que fazer. E é como eu disse, uma coisa é CLT. Você está lá dentro de um lugar, né? Você tem um chefe, você tem um líder que vai cutucando, que vai te movendo, né? Mas quando você é empreendedor, porque aqui eu estou falando com terapeutas, estou falando com profissionais, estou falando com líderes empresariais, né? Com empresários que tem que se mexer, que tem que se mexer. E muitas vezes a procrastinação retarda aquilo que tem que fazer. Um outro ponto que é importante, eu falei que não é só sistêmico, né? É comportamental também no nível da mente, mas também tem um fator da procrastinação, que é o fator físico, né? Os nutrientes, né? Os hormônios, tudo isso também afeta a energia. Então, quando se fala, eu não tenho, não avanço, muitas vezes é falta de energia. O corpo está precisando de suplementação, de alguns nutrientes para que o cérebro tenha clareza, que o corpo se movimenta. Então, tem vários fatores além do sistema. Quero deixar claro isso, né? Porque só que como a minha praia é a parte sistêmica, então eu quero trazer à luz para vocês do que da visão do Bert Hellinger e de tudo que eu já estudei na minha experiência clínica também em relação à procrastinação. Então aqui nós temos os elementos comportamentais, também tem a questão do corpo humano, da nutrição, da suplementação, né? Até na turma 2 da mentoria, eu fiz uma associação com uma nutricionista, uma pessoa especializada em nutrição e suplementação, para que as pessoas pudessem também cuidar dessa parte. Então, eu quero deixar essa dica para vocês, tá? Eu uso suplementação além da medicina tradicional, porque a medicina tradicional também vai até um certo ponto, né? Tem exames que ela não pede, mas existem exames mais complexos hoje que vão te dar informações mais apuradas do que teu corpo está precisando para ter força, ter movimento, para que a tua mente tenha clareza. Então, colocado essas coisas, vamos entrar então no assunto já, né? Então, aqui antes de entrar exatamente no sistêmico, aqui, ó, nem toda procrastinação é sistêmica, né? Falta de clareza estratégica, medo psicológico de julgamento, perfeccionismo, falta de competência técnica, excesso de tarefas que esgota a pessoa. O sistema entra quando?
Quando há repetição persistente do padrão autossabotador. Quando há repetição, quando aquilo é muito pesado, quando aquilo se repete diante de certas. É, é sinal de que tem questões sistêmicas que precisa ser visto. Mas se você analisar um desses elementos aqui, falta de clareza estratégica, medo psicológico, se você for analisar o medo na profundidade, você vai ver que falta alguma força aí, sistêmica também. Perfeccionismo, também, se você for analisar, é alguém que precisa de segurança extrema para avançar. Se você for voltar, você vai ver que tem algo sistêmico ali, né? E aí tem o hard skills, que é a competência técnica, né? E claro, o excesso de tarefas esgota, né? A pessoa tira foco, etc. Então, deixando claro essa primeira entrada aqui, vamos entrar mesmo na parte de. Aqui, ó, aqui eu tinha um slide que eu pus por último, mas é bom eu citar aí para vocês. No contexto com empresários e terapeutas, a procrastinação costuma estar muito ligada a. Isso eu tenho muita experiência disso. Medo de se posicionar, medo de nichar, medo de cobrar mais, que é muito recorrente entre os profissionais, principalmente terapeutas, né? Psicólogos, terapeutas, e lealdade a padrões de escassez. Eu tenho, isso daqui é uma experiência minha que eu quis colocar aqui, tá? Vamos seguir. Então, na visão sistêmica, né? Agora vamos entrar na nossa praia aqui. Então, na visão sistêmica, as possíveis causas, eu ponho possíveis causas, porque como tem várias causas, você, Vanessa, pode estar relacionada com determinadas causas. O Alexandre com outras, o Adriano com outras, né? Mas aqui eu vou dar uma visão geral para que vocês entendam essas causas sistêmicas. Então, as possíveis causas sistêmicas da procrastinação que podem impedir, aí que está a questão, de você avançar, produzir, conquistar os resultados que deseja. Ah, mas eu tenho um hard skills muito forte, competência. Eu tenho um soft skills também, né? Tenho uma inteligência emocional, mas por que que eu estou travado? Por que que eu não avanço? Olha, eu tenho muitas formações, mas por que que eu não consigo transformar isso em resultado? Por que que às vezes eu me perco? Então, são perguntas que cada um, né, de forma diferente, faz para si mesmo, principalmente se vive essa situação de não avançar o suficiente. E quando avança, é muito sacrifício. E esse sacrifício, se você medir pelo resultado, não está equilibrado também. Então, o que que falta? Por que que eu repito certos padrões? Por que que eu não consigo concluir um projeto? Por que que eu me entusiasmo no começo, fico com a adrenalina alta, começo a fazer, de repente, parece que aquilo, aquela força, aquela energia acaba. Por que será? Vamos ver se a gente identifica algumas causas hoje. Então, aqui entrando já na nossa seara. Vamos aqui, vamos aqui.
Caiu aqui. Deixa eu abrir novamente. Vamos entrar aqui na nossa aula, né? Efetivamente. Então, um dos primeiros fatores que cada um de nós, e à medida que eu for falando, vocês vão pensando, vão refletindo. Aqui não é uma aula de ensinamento, é uma aula de percepções, de insights, né? Se quiser depois aprofundar isso, é uma mentoria comigo, mas aí é outra coisa, tá? Lealdade a alguém que não prosperou. Isso é um fator. Quando o sucesso, crescimento ou visibilidade do cliente pode superar os pais, ultrapassar irmãos, romper uma identificação com alguém que fracassou. A alma, ela freia. Movimento interno inconsciente diz o seguinte: é um diálogo interno. Se eu crescer, deixo alguém para trás. Aqui, a procrastinação é uma forma de permanecer pertencendo. Isso é muito comum. Então, vocês estão presentes na aula, né? A pergunta aqui: quando eu cresço, eu deixo alguém para trás? Será que a minha falta de prosperidade está ligada a esse tipo de lealdade a alguém? Esse alguém pode ser nossos pais. Esse alguém pode ser uma pessoa, sistema familiar, da qual você está identificada. Então, se eu crescer, deixo alguém para trás. Pensa, eu tenho um problema de procrastinação. Tá. Vanessa disse, eu tenho um problema de procrastinação. É falta de competência? É falta de algum outro recurso? Por que que eu enrolo? Eu não faço o que tenho que fazer. Então, alguns vão se identificar com essa lealdade a alguém que não prosperou, principalmente os pais. Tem um peso muito grande. Quantas histórias de pessoas que avançaram, ganharam dinheiro, tiveram sucesso e voltaram para trás. Voltaram, arrumaram alguma forma desse dinheiro sair e voltar à situação de origem. Então, aqui está um dos problemas sistêmicos por trás. E a gente trabalha isso com profundidade quando a gente faz uma mentoria sistêmica, que é mais do que uma mentoria, é uma terapia. Dou um tempo aqui para o próximo slide. Vocês tiverem papel, vocês podem ir anotando alguns insights que vocês tiverem, tá? Nós vamos passar os principais pontos. Outra questão também que pode estar por trás da sua procrastinação. Culpa por ir além. Muito comum em empresários profissionais de ascensão. Se o pai ou a mãe tiveram dificuldades, faliram ou não prosperaram, pode surgir uma autossabotagem, travamento em decisões importantes, dificuldade de finalizar projetos. E o que diz a alma? Eu não posso ter mais do que você. Repetindo, muito comum em empresários e profissionais de ascensão. Se o pai ou a mãe tiveram dificuldades, faliram ou não prosperaram, pode surgir uma autossabotagem, uma culpa, um travamento em decisões importantes,
dificuldade de finalizar projetos, a alma pode dizer: eu não posso ter mais do que você. Olha como é importante a visão sistêmica, a terapeuta sistêmica nessa questão. Que a gente vai conversando com o cliente, vai aprofundando com esse cliente e vai chegando à, à causa raiz, à causa principal, né, da dificuldade dele. Então, nós vimos lá lealdade, nós vimos aqui culpa, certo? E aí nós vamos seguir aqui medo inconsciente de exclusão. Crescer significa sair do lugar antigo, mudar a identidade, assumir uma nova posição no sistema. E isso pode ativar medo primitivo de exclusão. Procrastinar mantém a pessoa no conhecido. Então, sair do lugar que você está hoje vai exigir de você um preço. Quem sabe o preço seja assumir uma nova posição no sistema seu. Sair de casa, ir para um outro lugar, assumir tua vida, deixar para trás, né? Vou ter que mudar de identidade, porque aquela identidade que me trouxe até aqui não vai me levar aonde eu quero chegar nesse novo lugar. E isso ativa o medo primitivo de exclusão. Procrastinar mantém a pessoa no conhecido. A gente vê que muitas pessoas ficam numa zona de conforto, né? Uma casa emocional, não sai dessa casa emocional, dessa zona de conforto. Porque para você sair, você tem que ter, primeiro, uma postura adulta. Segundo, você tem que romper com alguma coisa. Você tem que pagar o preço. Você tem que investir em conhecimento. Você tem que ter disciplina. Quem sabe você tem que investir num mentor. Quem sabe você tem que. Você tem não. Quem sabe não. Você tem que assumir a responsabilidade pela sua própria vida. E isso dói. Mas ele prefere ficar na dor do lugar seguro do que viver a dor de um novo lugar. Muitas pessoas estão assim. Fica enrolando. Ah, o ano que vem eu vou mudar. Ah, agora eu vou fazer isso. Oh, agora eu vou fazer aquilo. Mas no fundo, no fundo, aquilo que está travando e está evitando você agir tem um fundo sistêmico ligado a isso que nós estamos falando. Então reflita sobre isso, né? Vê onde você se localiza, se for o teu caso. Identificação com o excluído. Às vezes, alguém na família que falhou, que foi humilhado, que perdeu tudo, que não foi reconhecido. A pessoa pode carregar esse destino e repetir o padrão. A procrastinação, então, nesse caso, é uma fidelidade invisível. Você está identificado com o excluído. E a gente trabalha, né, na terapêutica sistêmica, identificar essas identificações. É como se estivesse vivendo uma vida que não é sua, emoções que não são suas, tomando decisões que não são suas, e não avançando para continuar fiel àquela identificação, àquela exclusão. Como aqui a maioria das pessoas tem conhecimento sistêmico, eu não preciso explicar em detalhe por que isso acontece. Porque é o seguinte, eu vou explicar rapidinho, mas eu acredito que todos sabem, né? Por que que nós nos identificamos com algum excluído no nosso sistema? Porque é uma compensação. Quando a gente entra na alma de um sistema,
a gente está ali envolvido com todas as partes desse sistema. E esse sistema atua através de três leis, né? Como a gente sabe, lei de pertencimento, que é fortíssima, a gente está falando muito dela aqui, a lei de troca e a lei de ordem e a lei de troca. Mas dentro do teu sistema familiar, da tua alma familiar, aconteceu de tudo, né? Todos os dramas em todas as eras, passado, presente, né? Porque a vida não começou no teu pai, na tua mãe, começou lá atrás, em várias gerações. E ali tem exclusões, tem fracassos, tem sucessos, tem tudo que é saga humana, né? Teve vários momentos, várias fases na humanidade e várias gerações do nosso sistema familiar viveram de opressão, principalmente as mulheres, né? Tiveram uma liberdade quase que nula e tiveram que dar a vida pelas suas famílias. Então, tudo isso, todo esse desequilíbrio, a alma, o sistema está sempre num movimento de compensação. Quando você mergulha, quando você vem para esse mundo e mergulha na alma familiar, muitas vezes você é tomado a serviço dessa compensação. E aí são as identificações com os excluídos. Então, se você tem um padrão para procrastinação, você deve perguntar, né? Quem ela representa? Tem alguém que ela representa? Será que eu estou vivendo uma vida que não é minha? Será que eu estou compensando alguém do meu sistema familiar? E se isso não é resolvido, isso acaba passando para gerações futuras. Por isso que o trabalho sistêmico, a cura sistêmica, a liberação sistêmica é muito importante para que você devolva isso de forma consciente, tome a sua vida de volta e possa seguir. Então, terceiro fator aqui, a procrastinação, então, é fidelidade invisível. Cada um vai se posicionando dentro do tempo. Vamos lá. Conflito com a autoridade. No campo sistêmico, o movimento para o mundo está muito ligado à força do pai. Pai é mundo externo, mãe é mundo interno. Pai é energia direcionada, a energia para você conquistar, para você vencer, para você superar. E quando há rejeição ao pai, julgamento, ausência ou rompimento, pode haver dificuldade em disciplina, direção, conclusão de tarefa, estrutura. Quando a gente trabalha um cliente e que a gente percebe esses padrões no cliente, principalmente padrões relacionados ao mundo externo, aonde está presente a figura masculina do pai, a gente já percebe que houve uma rejeição aí, que houve um julgamento, que houve uma ausência, um rompimento. E essa pessoa tem muita dificuldade para conviver com autoridade. É aquela pessoa que tem dificuldade de respeitar a autoridade. Aquela pessoa que tem dificuldade de ter disciplina, direção, porque a força masculina ela é focada. Conclusão de tarefas, porque ele não tem força suficiente para concluir a tarefa. E falta de estrutura para poder chegar lá, sustentar.
Então, procrastinação pode ser reflexo de um sim completo ao pai. Ah, mas eu me dou bem com meu pai, me relaciono muito bem com ele. Ah, tá. Põe no campo para ver o que que acontece. E aí a gente abre esse campo e verifica que tem lá uma criança ferida, que tem lá uma criança que se sentiu abandonada, desprotegida, não vista. E essa criança não está lá no passado. Essa criança está aqui agora. Então ela trava, ela trava, ela não avança, porque ela quer ainda reconhecimento, atenção, proteção, que são os pontos sérios que ainda estão nelas e que precisa ser preenchido. Só tem um lugar para preencher esses pontos sérios, na base familiar. Muitas vezes a pessoa se mata trabalhando, se dedica ao trabalho que nem um maluco. Ele está buscando alguma coisa ali. Tudo que é excesso, a gente tem que olhar e observar. O que ele está buscando ali, que está faltando nele, no trabalho? Não é no trabalho, não é na profissão, que muitas coisas que vai preencher esse ponto cego vai preencher. É na base. Você tem que levar esse indivíduo novamente para uma conexão. A maioria das pessoas tem uma relação civilizada com o pai. De respeito, afinal, ele é meu pai. Mas está muito longe ainda de, de tomar esse pai de verdade. Tomar esse pai de verdade é tomar a força dele, independente do comportamento dele. O comportamento dele são as questões dele, as dificuldades dele. Mas além do comportamento está o que o pai é na essência, aquela força masculina. E você pode observar, quando você trabalha o cliente, em que ele vai avançando em direção ao pai, e a gente vai liberando ele para tomar o pai de verdade, ele começa a enxergar que por trás mesmo daqueles comportamentos que não são aprovados, né? Existe uma força ali, existe uma força de vida. E essa força de vida que você tem que tomar para poder avançar, para poder superar obstáculos, para você concluir tarefas, para você ter direção, para você ter disciplina e principalmente uma coisa que é fundamental, para você se posicionar, para você tomar decisões, para você não ficar em cima do muro, para você não submeter a decisões de outros, porque você não tem força para se posicionar. Então, essa questão também é muito importante. Se vocês, evidentemente, as pessoas que estão aqui, né, não aquelas que vão assistir, né, já fizeram, né, um trabalho em relação ao pai. Mas até que ponto esse trabalho levou você a tomar realmente seu pai? É uma escala. No primeiro nível, eu tolero meu pai. Você é muito arrogante aí. No segundo nível, coitado do meu pai. Sofreu muito, teve muita dificuldade. Você está vendo a fraqueza dele, você não está vendo a força dele. Você é grande ainda perante ele. No terceiro estágio, você vai crescendo,
você vai adquirindo conhecimento sistêmico, você vai abrindo seu coração, você vai curando suas feridas, você começa a olhar para esse pai de uma outra maneira. Você começa a perceber o ser humano que ele sente dor, ele também não teve o que ele gostaria de ter. Você começa a enxergar a força por trás desse pai, independente do comportamento dele. E, com isso, você concorda com ele da forma que é. Esse é o primeiro e definitivo passo para você ir para o quarto estágio, que é tomar seu pai. Tomar integralmente a força dele. E aqui a gente leva exatamente a pessoa para esse lugar, de tomar o pai. Ah, mas eu não quero tomar meu pai porque ele é narcisista, ele é tóxico, ele é viciado nisso, ele é... Bert é muito claro. Tomar o pai significa tomar a força. Aquilo que não te pertence, você não toma. A parte tóxica, você não toma. Você toma a força. E com essa força, você olha para o mundo externo e segue. Então, todo o conflito com o pai gera procrastinação, do ponto de vista sistêmico, porque faltou a força do masculino para avançar. Ah, eu tenho um projeto maravilhoso, nossa, tá super feliz e tal, de repente começa a perder força e desiste e não conclui. É aquele tipo de pessoa que nunca conclui nada. Ele tem que novamente fazer o caminho de volta. Vamos seguir. Bom, como o processo sistêmico, né, pode ajudar, né? A verdade é que a gente nunca trabalha a procrastinação diretamente, porque a procrastinação é um efeito. É um efeito disso tudo que a gente conversou aí. Lealdade, culpa, né, conflito com o pai, todo esse processo, né, que vem antes. Então, a gente investiga. Eu sempre falo que o constelador sistêmico, profissional sistêmico, de inteligência sistêmica, ele é investigador, ele é um pesquisador. E aí a gente vai aprofundar a pergunta que eu faço, o que acontece se você concluir aquilo que você deseja concluir? A pessoa, então eu pergunto para vocês, né? O que acontece se você concluir? O que acontece se você tiver sucesso? Quem você ultrapassa? Quem pode ficar pequeno se você crescer? São perguntas fundamentais que estão por trás do comportamento de procrastinação. Se você terminar isso, o que muda na sua família? Alguém na sua família tentou e fracassou? Existe alguém que não conseguiu realizar? E se observa. Observe seu cliente. Aqui, vou repetir. Nunca nós trabalhamos a procrastinação diretamente. Nós investigamos. Investigamos o quê? Essas perguntas é com base naqueles pontos que eu repassei com vocês. O que acontece se você concluir esse projeto que vai te levar para um outro lugar? O que acontece se você tiver sucesso? Quem você ultrapassa? Quem pode ficar pequeno se você crescer? Aqui são perguntas que você faz para si e faz para o teu cliente quando ele está precisando de ajuda. Perguntas que você pode usar também
Se você terminar isso, o que muda na sua família? Ah, minha família, isso, mas isso. Você vai ouvir o cliente. Ou eu te pergunto, se você terminar esse projeto que você tem hoje para terminar, o que muda na sua família? Alguém na sua família fracassou por você não estar conseguindo andar com esse projeto? Tem alguém aqui que tem um projeto e não avança, está enrolando há muito tempo? Alguém na sua família tentou e fracassou? Será que você está identificada com isso? Será que tem um mantra aí dentro de você dizendo, ouvindo uma mãe, um pai, um tio? Existe alguém que não conseguiu realizar? Pode ser teu pai, pode ser tua mãe, pode ser um tio, pode ser um irmão. Então, o processo sistêmico, ele investiga, ele faz perguntas antes do trabalho sistêmico. E aqui, vocês estão participando dessa aula, essas perguntas vocês podem fazer para vocês mesmos, diante de alguma dificuldade de avançar e que você sente que é procrastinação. Eu quero dar uma definição melhor nisso também. Você, quando tem todo o recurso disponível, toda a competência para realizar um projeto, recurso que eu digo, recurso técnico, conhecimento, recurso financeiro, tudo certo. E você não consegue. Isso é procrastinação. Agora, quando você precisa adquirir ainda capacitação, precisa adquirir ainda recursos, certo? Isso não é procrastinação, isso é falta de recursos. O que você tem que fazer é agir para adquirir capacitação, adquirir recursos, seja ele técnico, seja ele financeiro, seja de pessoas, enfim. Então, existe uma diferença. Ah, eu procrastino, mas você tem recurso para fazer o que você pretende fazer? Tem. Você tem capacitação? Eu tenho. Então, você procrastina. Ah, eu não tenho. Então, não é procrastinação, é falta de recurso. Vamos lá. Movimentos possíveis, né? Dependendo do que aparece, né? Para você ou você que é terapeuta diante do cliente, né? Quais os movimentos importantes? Reconhecer o destino do pai e mãe. É, isso é muito recorrente. A pessoa quer salvar pai e mãe. A pessoa está no meio do pai e mãe. A pessoa está fora do lugar, está fora da ordem, né? Ela fica presa naquele emaranhado, fica julgando, fica criticando, fica preso, né? Querendo definir o destino do pai e mãe, né? Primeira coisa, tome a sua vida de volta. Vá para o teu lugar de filha, de filho, e deixe com teu pai e tua mãe aquilo que é o destino deles. Outra coisa, se você identificou que você estava procrastinando em função de alguém do teu sistema familiar que fracassou,
Movimento é honrar o fracasso de alguém. Existe uma dinâmica específica para isso. Outra coisa, devolver um peso que não pertence a você. Mas você precisa tomar consciência disso, né? O que que eu carrego que não é meu? Por que que é tão pesado o meu movimento? Por que que eu não devolvo? Por que que eu não assumo, não tomo uma decisão de separar o que é meu e o que é do outro? No relacionamento de casal, na relação com seus pais, na relação com seus filhos. E assumir a própria vida adulta. Porque enquanto a gente não for para postura adulta, a gente é refém de uma postura infantil, birrenta, travada. Só tem um caminho para nós, para a cura. Assumir a nossa vida própria e numa postura adulta. E as frases possíveis relacionadas a esses movimentos. Querido Pai, eu recebo a força para agir. Eu deixo com você o que é seu. Agora eu assumo o meu sucesso. São movimentos, são frases que criam imagens que desconstroem aquelas ligações, aquelas imagens, aquelas dependências disfuncionais. E isso a gente faz dentro de uma dinâmica sistêmica. Na mentoria, nós vamos ter todo um trabalho específico, num módulo específico para trabalhar isso. Eu vou fazer ainda uma dinâmica hoje com vocês em relacionada a isso, para vocês verem como é que a gente pode trabalhar a procrastinação. Então, vamos lá. A pergunta é, né? O que acontece se eu crescer? Objetivo: revelar possíveis lealdades invisíveis que sustentam na a procrastinação. Será que a gente quer crescer? Será que a gente quer assumir a nossa própria vida? Será que a gente quer ir para uma postura adulta? Ou se a gente quer ficar no campo da mãe, lá, né? Hoje você vê muito masculino, né? Os meninos muito no campo da mãe, porque os pais se separaram e muitas vezes a mãe está brigada com o pai, não deixa esse menino ir para o pai. Então ele só tem um modelo do feminino, né? Então se tornam homens infantis, com uma energia feminina muito forte, né? E tem dificuldade para avançar, porque falta a força do pai, né? Então, se eu quero crescer, crescimento tem preço. Crescimento é olhar para os pais e dizer: fique com aquilo que é de vocês, eu fico com aquilo que é meu, sigo com a minha vida. E por que que isso é importante? Porque os nossos pais, você não precisa, no fundo, viver o que os seus pais já viveram por você. Você pode avançar com eles no coração. Eles, através de você, podem viver o que eles não viveram. Esse é o jogo. Você pode levar o teu sistema para o próximo nível. Esse é o jogo. Você não precisa deixar para teus filhos esse mesmo legado. Você pode entender, pai, gratidão por ter vivido por mim.
todas essas dores, todos esses sofrimentos. Eu não preciso viver mais. Eu agora vou olhar para a minha vida, deixo com você o que é seu e vou elevar o nível do meu sistema para que eu não repita esses padrões nos meus filhos, que as futuras gerações não repitam o mesmo padrão, né? Então, vamos lá. Agora quero que vocês. Vou dar só um tempinho antes de entrar na dinâmica, só dar uma olhada aqui com vocês. São quem está aqui. Oi, Marlene. Oi, Alice. Oi, Márcia. Você está sempre aqui comigo. Gratidão. A Neuza, né? Adriano, já tinha entrado antes. Alexandre. A Rosa. Oi, Rosa. Prazer em ter você aqui comigo. A Rosa vai fazer parte da mentoria. Oi, pessoal, tudo certo? Tudo certo, Tô a com... Rosa é empresária. Vamos lá. Sobre aquilo que eu conversei aqui, até aqui, queria ouvir de vocês. Isso trouxe algum insight? Trouxe alguma identificação? Trouxe uma luz em relação à questão da procrastinação? Trouxe um entendimento melhor do que está por trás da procrastinação? Você vê quantas coisas podem estar por trás de um comportamento. Volto a falar, eu respeito a psicologia, porque não é só sistema, tem aspectos comportamentais e nutricionais, e de suplementação também. O corpo precisa de energia, o corpo precisa de suplemento. Às vezes os hormônios estão desequilibrados, as vitaminas estão desequilibradas. Então a gente precisa olhar para isso também, né? Mas grande parte do nosso comportamento é de fundo sistêmico. É aqueles pontos sérios que a gente precisa ir curando, liberando. E muitas vezes vem de longe, vem de muitas gerações. E assim, não tem outra forma do que fazer um acompanhamento, um aprofundamento, trabalho, um processo. Não tem outra forma. Sozinho, você não consegue. Mas aqui eu já trago muitas informações para vocês, né? De repente você pode identificar, puxa vida, hein? Nossa, agora que eu percebi por que que eu procrastino. Olha, tem a minha mãe. Ah, tem meu pai. Olha, questão final. Olha meu tio ali. Entendeu? Alguém quer comentar alguma coisa? Tudo aquilo que eu falei? Antes da gente entrar na dinâmica. A gente está dentro do horário, está tudo certinho. Sim, tudo a ver comigo, Rosa. Tudo, Rosa. Então, minha filha, nós vamos ter que fazer ter que reunir profissionais para cuidar de você. Tem tudo a ver, Rosa. Comenta alguma coisa, seja mais. Você pode comentar? Ah, lealdade, né? Por todo lado em mim. Então, né? A gente não larga, né, Alice? A gente fica. Então, é todo um processo de desmamar, gente, da mamãe, né, mamãe? Do papai, né, papai? Deixar com eles o destino deles. Eles têm que aprender. É uma experiência minha, tá? Eu vou dizer. Eu, filho mais velho, minha mãe, meu pai e uma irmã e um irmão esquizofrênico. Bom,
tudo que acontecia com esse irmão, eles me chamavam e eu tinha que vir acudir. Então, eu vivi no meio do meu pai e da minha mãe. Meu pai e esse meu irmão não podiam se ver. Tinham um ódio um pelo outro incrível. E eu vivi muito tempo nesse lugar, até que eu acordei, né? Minha mãe tinha muito medo que acontecesse algo mais grave e tal. Tomei algumas decisões muito sérias, né? E é engraçado que eu, mesmo não conhecendo a parte sistêmica, eu consegui entender que eu não estava, aquele não era o meu lugar, né? Eu já tinha uma certa intuição. Então, eu comecei a sair daquele lugar. Não, resolva aí. Ah, precisa interna? Ajudei muito. Tive que tomar decisões muito difíceis. E aí falece meu pai e minha mãe. Para quem que sobra? Meu irmão esquizofrênico? Para o tesouro. Primeira coisa que eu percebi, se eu levasse esse moleque para dentro de casa, ele ia destruir minha família. Foi a coisa mais dura que eu tive, foi de fazer com que ele vivesse a vida dele, mesmo com todos os problemas dele. Comprei uma casa para ele, botei ele lá na casinha dele, organizei a vida dele e ensinei ele. Eu me lembro quando ficou só minha mãe, faleceu. Antes de falecer, ela estava com dificuldade, né, para ir, porque como é que vai fazer? Vou deixar, né, o marido com o irmão, eles vão brigar, eles vão se matar. Eu falei, deixa comigo, mãe, pode ir, deixa comigo que eu vou fazer do meu jeito, mas vai. Falei para ela, eu até brinquei, no outro dia ela foi mesmo, falei, ó, deixa comigo que eu vou fazer do meu jeito, eu vou cuidar. Cheguei neles e falei, agora, ó. Vocês podem brigar, podem se matar. Vocês só vão me chamar aqui nessa casa a hora que for para a gente sentar, conversar, tomar uma cerveja, se relacionar, tá? Vocês se virem, tá? Eu não vou, vocês têm que aprender a se respeitar, porque minha mãe estava sempre no meio, né? Então existia um drama ali, maluco ali. E assim foi. Eles aprenderam na paulada a se virar, certo? E aí faltou meu pai, né? E aí eu tive que também tomar decisões muito duras e botar esse moleque. Família ficou revoltada comigo, me ligava, falei, ah, vocês querem? Vou embrulhar ele, papel, um lacinho vermelho, vou mandar para vocês. Ninguém ligou mais para mim, tá? Mas eu cuidei dele até o fim. Fiz ele viver sozinho, aprender a lidar com o dinheirinho dele. Ele tinha, às vezes, momentos de loucura, de perseguição, 3 horas da manhã ainda na minha casa, tem gente em cima do meu telhado, aquelas coisas de alucinação, né, de perseguição, mas isso era de menos. Eu conseguia lidar com isso, certo? Mas a gente conseguiu. E nos últimos 2 anos, eu acho que aconteceu um fato que até hoje eu não entendi. Houve uma mudança de consciência nele. Primeira vez que ele chorou do meu lado, assim, ele estava na minha casa e ele chorou e ele falou assim: Luiz Antônio, eu fiz vocês sofrerem muito. Pela primeira vez, esquizofrênico não chora, não tem consciência, né? Aquele momento virou a consciência dele. Naquele momento mudou. 2 anos, pena que ele faleceu, mas 2 anos era outra pessoa. Claro que a gente conseguiu encontrar o psiquiatra certo, medicação. Gente, não é tão fácil. Estou contando a parte bonita da história, certo? Mas é o que eu falo. Isso me preparou muito para ser um profissional sistêmico.
entendeu? Eu estou compartilhando com vocês que me preparou muito para ser um profissional sistêmico. Eu nunca abri mão da minha família, da minha profissão, das minhas coisas. Eu organizei as coisas para que cada coisa ficasse no seu lugar. E eu falo sempre, o meu maior mestre nessa vida foi meu irmão. Porque ele que me desafiou a amar, a tomar decisões duras, a me posicionar, a ficar no meu lugar. Foi meu irmão. Foi meu irmão. Com todo esse desafio, ele me preparou, no fundo, para ser um ajudante. Vocês acreditam? Foi ele. Eu vim do mundo corporativo, gente, certo? Foi ele. E até hoje eu sinto isso, tá? Mas vamos lá. Vou fazer então. Ninguém quer. Bom, Rosinha, querida, você quer falar alguma coisa? Senão nós vamos para a vivência. Vamos lá? Mudou? Vamos para a vivência, vamos para a vivência. Não quer entrar nesse emaranhado, não, né? Porque são muitas consciências que vão chegando e a Isso, gente vai começando a ligar muitos pontos, né? isso. Então, é preciso um tempinho É, para acomodar é, tudo isso aqui, mas é muito importante isso tudo, porque começa a fazer muitos links isso. que começam a despertar consciências, né, que É, estavam emaranhadas ali. porque a gente É acha, isso. por que que eu procrastino? Eu sou preguiçoso. Antigamente falava, esse cara é preguiçoso, né? Lembra? Mas às vezes não é preguiça, Episol, porque eu, por Não, exemplo, é que eu sempre fui uma antigamente pessoa. eles falavam assim, é preguiçoso, o cara lá é preguiçoso, né? Você lembra? Agora é Exatamente. procrastinação, não é mais preguiça. É Mudou porque os termos. chega um ponto do processo que trava e a gente não sabe por que que travou, Exatamente. Você não né? avança. Você não avança. Exatamente, Não avança. exatamente. Mas nós estamos aqui para isso, para trabalhar, né? Meu trabalho é esse também, ajudar, e tem sido um trabalho bonito. Fala, Vanessa. Então, eu quero falar também da saúde, né? Que eu fiz um Saúde. check-up e tô com as vitaminas B12, D, tudo baixa, e aí o médico falou que o Pois é. cansaço vinha, É. e depois que eu também tô com um problema no fígado, né? E Certo. aí eu saí de um especialista, fui para o outro, depois fui para o outro, fui para o outro, e tudo pelo SUS, né? Aí a minha prima e o meu primo, que são mais velhos, que cuidaram da minha mãe junto comigo, falaram assim: Nossa, você tem uma sorte danada que você já consegue todo mundo. Eu falei: Não, eu vou só atrás. Porque a minha mãe ficava assim: Ah, quando tiver vaga no outro médico, eu vou. Eu vivia isso com a minha mãe, entende? Que era, ela queria sempre o mesmo médico. E eu não, eu entro na lista, na agenda, o que tiver ali no outro posto lá longe eu vou, eu já tô com a medicação, passei um apuro semana passada é outra, mas agora eu tô bem. E aí eu vi que nessa parte eu falei para, e hoje ela falou assim, você tem consulta, aí agora eu vou tomar 8 bezetacil não, B12, né? Injeção, 8 semanas, tal. Aí eu falei assim, já tá tudo feito, eu já sei onde tem, onde não tem e vou atrás. Mas a minha Sim. mãe, ela esperava ter consulta com a médica certa. E a minha médica nem me viu ainda, ela vai só me ver em abril, mas eu já fiz tudo que tinha que fazer, já fiz, entendeu? É, Já a fiz. parte, eu dou muito valor para essa parte do corpo também, que a energia do corpo é importantíssima. Então, a questão é, poxa, hoje a medicina evoluiu muito, existe exames muito específicos, muito detalhados, né? Simples, às vezes baratos até, né? Você vê uma vitamina D3, a importância que tem, a vitamina B12, a importância que tem, um ômega, a importância que tem, um magnésio, a importância que tem. Só que tem que ser orientado, tem que ser cuidado. Isso te devolve uma energia que você não tem também para agir. Então, não é só a energia sistêmica, é a energia também do corpo físico, porque
esse é o nosso principal veículo desse mundo. Nós estamos encarnados, não tem como. Sério. Ou ele funciona ou ele não funciona, né? Então, mas também não adianta só cuidar do corpo físico, né? Nós temos que olhar para essas questões. Nós temos que estar em paz com a nossa base, com a nossa origem. Nós temos que estar em paz, né, com a gente mesmo. A gente tem que estar em paz na relação. A gente tem que buscar melhorar cada vez mais. E isso é crescimento. Vamos lá. Vamos fazer a nossa vivência. Então, vocês podem relaxar aí, fiquem tranquilos aí. Eu vou Eu nem vou colocar slide aí, só se podem fechar os olhos, respirarem. Nós vamos fazer uma dinâmica que tem como tema o que acontece se eu crescer. Fechem os olhos, respirem profundamente, soltem o ar. Uma, duas, três, quatro, cinco vezes. Respira, solta, respira, solta. E à medida que cada respiração vai acontecendo, você vai se sentindo no corpo, vai se sentindo presente, vai se sentindo aqui, agora. Você tem algum projeto que está adiando há algum tempo? Traga isso. O que mudaria na sua vida se isso desse certo? Será que na sua família tem alguém que nunca conseguiu realizar algo importante? Você lembra de alguém? Você conheceu alguém? Você está identificada com alguém e nunca conseguiu realizar algo importante? Você pode estar ultrapassando alguém, se crescer. Existe esse medo de estar ultrapassando alguém, se você crescer. Se vier a imagem de alguém, deixa vir.
Agora, imagine atrás de vocês, seus pais, atrás dos pais, os avós, todo o seu sistema familiar. Imagine. Atrás de vocês, seus pais, pai e mãe, atrás dos pais, os avós, todo o sistema familiar. Sinta a presença deles atrás de você. Imagine que você concluiu aquilo que vem adiante, que você cresceu, que você prosperou, que você se posicionou. Com seus pais atrás de você, com seus avós atrás de você, todo o seu sistema familiar atrás de você. Imagine que você concluiu aquilo que vem adiante, que você cresceu, que você prosperou, que você se posicionou. Traga isso como realizado. E quando você traz isso, o que acontece atrás? Alguém parece desconfortável com o teu sucesso, com a tua prosperidade, com o teu posicionamento? Alguém parece pequeno? Alguém parece excluído? Sinta, sinta. O que acontece atrás? Alguém parece desconfortável, alguém parece pequeno, alguém parece excluído. Essas percepções são muito importantes. Revelam aquilo que está invisível por trás da nossa dificuldade de avançar. Agora nós vamos dar um tempo, vocês vão abrir os olhos, a gente vai fazer um bate-papo aqui para depois continuar a parte final da vivência. Pode abrir os olhos. Vou. Pergunta que eu vou fazer agora para o grupo para a gente conversar, né? O que você sentiu? Houve culpa, medo, tristeza, resistência? Alguém quer falar? Alguém sentiu algo? Teve algum insight, uma percepção? O que você sentiu? Você teve uma visão, uma percepção? Houve culpa, medo, tristeza, resistência? Quem gostaria de falar? Fala, Márcia. Eu tive duas percepções.
Primeira, é, eu tenho uma questão com uma tia minha que ela foi muito, muito bem-sucedida na vida dela, e eu sempre ganhei aquele teto que ela ganhava de bem-sucedida. E eu agora quero ultrapassar isso. Já tenho conseguido, não tanto como eu gostaria, mas eu já tenho conseguido progredir. Eu tomei essa consciência já há um tempo atrás. E agora, com esse exercício, também eu pude perceber uma coisa. Meus filhos têm um pouco de dificuldade de prosperar, apesar de serem muito intelectualizados. E Sim, às vezes eu me sinto culpada. Poxa, eu tenho tanta facilidade, tanto isso, tanto aquilo, e por que que eles não vão? Então, isso acaba inibindo um pouco a gente, até de prosseguir mais, porque eles estão sempre ali com aquela dificuldade, tendo que recorrer. Então, eu acho que eu me senti culpada, porque de repente eu estou intervindo nisso. Eu tenho que deixar eles se ferrarem, como se claro diz, que e sim, não proteger tanto. porque eles têm que sair do campo da mãe. O pai, É, o tem que pai está sair. presente, o pai está presente? Não, Esse é o problema, dona Márcia. Quem manda para o mundo é o pai. Então você tem que incorporar aí a energia masculina e chutar a bunda deles, botar eles para correr, tá certo? exatamente. Agora Então, isso traz um pouco de culpa. só uma correçãozinha. Isso. Alice, daqui a pouco eu respondo para você, viu bem? É só uma correção aqui. Você disse que no início você queria superar a tua irmã, o que que é? Não, minha tia. Tua Não tia. é superar, é uma visão, né? É, é. Então, ela serviu de modelo para você, então. Uma Uhum. pessoa de sucesso, uma pessoa, né? A questão não é de superar mesmo, é de seguir o modelo, de se inspirar nela, certo? Não querer ser melhor nem pior do que ela, mas seguir o seu caminho como um modelo de sucesso, de reverência, tá? Em relação aos filhos, é isso mesmo. Teus filhos são crescidos já? Já, Já já. têm idade Tem 45, 44 Ah, e e os filhinhos que 30. ainda estão no campo da mãe são casados? São casados, Márcio? São. São. O sol mais novo que não, E o mas vai mais novo? casar agora. Ah, tá. Bota eles para correr. Não se sinta culpado, porque é o processo, né? Tem muita coisa que eu fiz na minha vida que eu não tinha conhecimento suficiente, certo? Muitos pais agem de determinada maneira por falta de conhecimento. Ou então, porque não tinha, né, a substância para. E quando você começa a entender o jogo sistêmico, você começa a entender que você tem que respeitar o destino de cada um, tem que respeitar a força de cada um, porque se você quer salvar, quem quer ajudar atrapalha. Quem quer salvar gera uma tragédia. Atrás de todo herói tem uma tragédia, certo? É isso, tá? Bom, essa consciência que eu quero de vocês. Tomar consciência. Então agora você vai olhar para isso e vai lidar com isso. É isso. Porque você tem conhecimento para lidar com isso. Quem vai achar estranho às vezes é os filhos, né? Mas tudo bem. Fala, Alice. O que que você me escreveu aqui? Neuza, boa noite, professor. Tá. Sim, tudo bem. Eu vi lealdade para todo lado, que é Alice. Sim, Alice, é normal, tá bem. A lealdade é isso mesmo. A lealdade é a força, a lealdade ela é uma bênção, mas também é algo que pode te escravizar, né? O amor cego, né? Então, a lealdade é bonita, desde que ela te liberte para você seguir. Acredito que
que em algum momento a gente fica, a Nathalie, arrastando as dores dos pais, com certeza, né? A gente que é mais velho, não precisa nem dizer, né? Certo? A gente se identifica com as dores, mas às vezes não precisa carregar essas dores, né? Tem que saber lidar, como eu soube lidar. Tem que saber lidar. Fala, Alice, eu respondi, o que você escreveu para mim? Para mim, ficou muito claro que prosperar é sinônimo de ficar sozinha, distante do meu sistema familiar. Muda um pouco essa, essa significação que você deu aí. Prosperar não é sinônimo de ficar sozinho. Prosperidade se baseia em você tomar a mãe, tomar o pai, principalmente a mãe, certo? E seguir para a tua vida. A gente fala assim, internamente no colo da mãe e externamente a 1.000 quilômetros da mãe, para você poder crescer. Então, ó, para mim, muito claro, crescer, para eu crescer, prosperar, eu preciso ter a conexão da base da mãe, do pai. Mas eu não posso ficar presa nisso. Eu preciso olhar para a minha vida. Mãe, gratidão pela vida que você me deu. Eu tomo a sua vida, coloco você num lugar muito especial no meu coração, certo? Só que eu vou fazer diferente. Eu vou para a minha vida e vou fazer diferente. Eu vou viver a minha vida da forma que eu escolher viver. Mas você vai estar comigo. Todo sucesso que eu tiver, você vai participar também comigo, dentro de mim. Tudo que eu conquistar, mãe, vai ser em gratidão a você. Tudo que eu conquistar, que eu crescer, que eu avançar, vai ser em honra a você. Essa é a postura correta interna, tá? Sim, a gente precisa ir para a vida. Se a gente fica no ninho, você vê os animais. O animalzinho vai crescendo, ó, põe para a vida, tá? Precisa crescer. Porque você sai do primeiro ciclo para formar um segundo sistema. Você vai encontrar alguém, se casar, você vai formar um segundo sistema, tá? É isso. Vamos lá. Quem que falar, Marlene? Você falou que você levantou a mãozinha. Só assim, uma experiência durante o exercício que o senhor ia conduzindo e o senhor dizia a questão do crescimento, né? Por que que eu não cresço? Quem? Quem? Quem que eu estou deixando para trás se eu crescer? Algo assim, Alguém que né? parece pequeno, alguém que parece excluído, alguém que Isso. parece E desconfortável. aí me veio, sabe, professor, muito forte. Nós somos 6 irmãos e um irmão meu faleceu dos 6 para os 7 anos, né? Sei. E, nossa, eu fui para aquela cena do vivi aquilo de novo É, lá. Então, e dentro de mim vinha aquilo. Ele não cresceu, ele não pôde crescer, vinha isso para mim, sabe? sim. E aí eu fui processando isso, né? Eu não tinha ainda olhado para esse evento da nossa família, né? Do meu sistema, dessa forma. E foi muito importante. E eu agradeço o senhor esse exercício. Tá bom, mano. Tem Veio mais com algo? muita emoção mesmo. Sim. Essa contribuição é Gratidão. muito importante. Mais alguém quer falar? A gente vai fazer agora um exercício para
colocar ordem nisso. Então, vocês têm essas experiências individuais. Nós vamos fazer algumas falas sistêmicas para dar sequência no exercício. Tem mais alguém que queira falar? Não? Acredito que em algum momento a gente fica, tá, espera, tá, ok, já tá, Alice. Alice, entendeu o que eu disse? Eu tinha falado a minha percepção que eu tive de mim mesma, né, durante o exercício, né? Sim, correto. E aí, Eu quis sim, dar com só um certeza. significado Foi uma mais. clareza muito grande. Aham. É, tá. Não Tá é só bom. prosperar, mas crescer, né? Crescer, crescer. Crescer, ir para postura adulta, sair de um lugar que não é seu, ir para o seu lugar, tá? Importante, gente. Ir para o lugar da gente é o primeiro passo da cura. Sem ordem não se sustenta nada, nenhum relacionamento, nem nada, nada se sustenta sem ordem. Então vamos lá, tá? Fechem os olhos novamente, respirem. Respirem. Vamos lá. Sinta o corpo. Traga novamente a imagem da família, o pai, os pais, os avós, sistema familiar. Traga aquela pessoa que veio até você, no caso da Marlene. Traga os seus pais, se for o caso. Cada um teve a sua experiência. Traga os seus filhos, Márcia, se for o caso, a Neuza, Adriano, Alexandre, tá? Imagine essa família atrás, imagine aqueles casos mais específicos, né? E vocês vão repetir internamente comigo. Se for uma pessoa ou se for o sistema. Eu honro o destino de vocês. Mas falem de coração. Eu não preciso repetir. Eu posso fazer diferente. Eu levo adiante o que recebi. Eu honro o destino de vocês. Eu não preciso repetir. Eu posso fazer diferente. Eu levo adiante o que recebi. Pai, recebo de você a força para agir. Pai, recebo de você a força para agir. Vou repetir mais uma vez. Eu honro o destino de vocês. Eu não preciso repetir. Eu posso fazer diferente. Eu levo adiante o que recebi. Pai, eu recebo a força e vem de você a força para mim agir.
sintam realmente entregando. Tomando a sua vida de volta. E fiquem com essa frase. Crescer não é trair o sistema. Crescer é honrar a vida que chegou até mim. Essa frase é espetacular. Crescer não é trair o sistema. Crescer é honrar a vida que chegou até mim. Por isso a gente tem que seguir, avançar e levar o nosso sistema para o próximo nível, honrando a vida que veio deles. E através de nós, muitas vezes eles vão viver aquilo que eles não conseguiram viver. Eles vão amar de uma forma que eles não conseguiram amar. Eles vão expressar de uma forma que eles nunca tiveram liberdade de expressar. Eles vão prosperar através de você de uma maneira que eles não conseguiram. Daí você tem essa função, essa responsabilidade de avançar, de esperar, de romper limites. E com a força do Pai para agir, você consegue. Ok? Aqui é uma pincelada, né? Que a gente deu para que vocês. Eu queria que vocês deixassem uma tarefa para vocês. Eu não sei quem tem um projeto aí que está parado. Qual ação você executa nas próximas 48 horas? Essa é a tarefa. Qual decisão você adia e agora assume? Escreva. E qual conclusão você entrega essa semana? Pode ser uma coisa simples, você está adiando uma conversa, um procedimento, esse próprio projeto que você tem, Vanessa, de você cumprir etapas, entrar em movimento. Isso que é importante. É, alguém quer concluir? Quer falar algo? Adriano, quer falar algo? Alexandre, quer falar algo? São os homens aqui né? São os homens aqui do... Boa noite. Por enquanto eu estou só na reflexão, Tá mas eu já bom, fiz os meus apontamentos aqui. tá certo, bem. Fique nas reflexões. A gente vai começar a trabalhar suas reflexões sexta-feira. Tá bom? Valeu, Adriano. Um abraço. Abraço. Alexandre, tem algo para dizer? Alexandre, tá quietinho, né? É meu cliente, Alexandre. A Rosa já falou. Rosa, tem algum complemento? Ou tá tudo certo?
Vanessa, você está aí? Eu não te vi. Você não apareceu aqui, olha só. Vanessa. Alexandre, Alexandre, acho que tá e não tá, né? Vanessa, cadê O você? Alexandre, o Alexandre respondeu no chat. Tá no chat. Deixa eu ver aqui. Bom, a Rosa, meu projeto do consultório. É, bom, Alexandre, reflexão também, né? Tá. Ok. Alexandre já é meu cliente, a gente já está há alguns meses trabalhando. Ele está fazendo um processo de transição também e para a vida dele, né? Não é fácil, mas é um grande homem. Neuza, tudo bem? Você? Você quer comentar alguma coisa, querido? Estou naquele processo da saúde, né? Mas no meu exercício, viu, meu sistema familiar todo está indo para trás. Sim, Aí eu estava indo forte, quando eu olhei para trás, eles estavam todos tombados. certo. Sim. Foi difícil. Bom, Vanessa, cadê você? Vanessa tá quietinha, Aqui. mas eu não estou te vendo. Ah, não, eu pensei Por que quê? era outra Vanessa, desculpe. A outra Ah, Vanessa falou que ia participar também. E ela me ajuda na entendi. equipe. Mas tudo bem. Tem 10 pessoas aqui? Tem, né? Achei estranho. 10 pessoas. É, tá bom. Gente, é isso. Passamos um pouquinho do horário, mas podemos concluir? Podemos? Valeu a aula, foi importante para a gente refletir sobre esse tema, que é um tema, né, que eu acho que afeta todo mundo, né, de uma forma maior, menor, mas afeta, né? Tá bom? Um abraço a Excelente, todos. Oi, Adriano. excelente aula. Obrigado, Adriano. Apenas agradecendo Tá. o convite. Gratidão, querido. Então, boa noite a todos, boa semana e vamos seguir.